Fala, senhor ou senhora imigrante, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre algumas atitudes que muita gente faz aí, que se você fizer também, você pode ficar pobretão na Bolsa de Valores. E eu não vou nem pedir para você dar o like, muito menos se inscrever no meu canal agora. Não se inscreva. Se inscreve depois que você assistir esse vídeo, porque as dicas vão ser tão boas que eu não vou precisar nem pedir lá no final, hein? Você vai se inscrever de tanto que você vai gostar das dicas que eu vou dar aqui. Vamos lá? Bora pra vinheta! Me diz uma coisa, você já esteve num churrasco, numa festa, conversando com os amigos, de repente alguém chega e fala: nossa, aquela ação ali é muito boa, ouvi falar que ela vai bombar. Ou algo assim? Esse é o primeiro erro que eu vou trazer aqui, é o que eu sempre vou escutando das pessoas que conversam comigo, com os meus alunos, que eles ouvem falar que tal ação tá indo bem ou ação tá indo mal. Não se deixe levar pelos seus amigos, ou por expectativas, ou por comprar uma ação que só parece boa. É importante que você faça suas análises, que você tenha uma opinião própria sobre isso. Se você não tem noção, não tem conhecimento de mercado, então o que eu recomendo, vá dar uma estudada, vai aprender a analisar a ação, vai lá fazer um curso, vai aprender, vai ler livros sobre isso, porque daí você vai ter sua própria opinião e sua própria análise. É muito fácil a gente pegar um relatório aí de alguma research, pegar uma ação recomendada e ir lá e fazer a compra, mas não é bem assim, porque imagina o seguinte, cada ação tem seu timing certo, é mais ou menos igual a uma fotografia, você nunca consegue tirar duas fotografias iguais, né? Porque a partir do momento que você tirou uma fotografia e passou um segundo, se você der uma mexidinha, se uma pessoa mexer, se qualquer coisinha bater um vento, a fotografia já fica diferente, então fica muito difícil a gente fazer a mesma coisa na bolsa, que uma outra pessoa analisou e fez, ou ela conseguiu isso no passado, não significa que você vai conseguir agora. Então assim, sempre quando você for comprar ações na bolsa, compre por sua opinião, compre porque você ouviu, você viu isso. É claro que isso não te impede de ficar ouvindo, vendo, lendo sobre o assunto, mas é importante que você tenha a noção de que sua decisão, ela deve ser baseada no que você sabe, no que você acredita, e não nos que os outros acreditam. Pessoas que eu vejo seguindo outros, geralmente se dão mal aí e fazem bastante besteira. Tá? Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é assim, muita gente está na internet hoje falando um monte de coisa sobre um monte de ações. Tem um monte de canal de YouTube, eu sou um deles, né? Pessoas que vão dando exemplos, dando explicações, dando opiniões sobre ações e também as notícias que você vê nos portais aí. E cara, pensa o seguinte, principalmente em caso de notícias de ações, você tem que ficar muito esperto, porque cada notícia tem o seu propósito. Então, às vezes tem notícias que são positivas ou negativas, mas elas estão ali para tentar atrair público, atrair clique. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a notícia ela é tão sensacionalista e o problema não é tão grande, ou o acontecido não vai impactar tanto, e às vezes você corre lá comprar porque você viu aquela notícia, sei lá, alguma notícia assim, petróleo vai ser um combustível do futuro. Poxa, esquisita essa notícia, né? Então você tem que tomar cuidado com o tipo de notícia que você vai ler e qual ação você vai tomar em cima disso, tá? Então não opere por notícias, tá? Evite isso. Aliás, uma coisa acontece muito quando é uma notícia muito escancarada, uma notícia que você consegue perceber que ela tá trazendo um pouco de sensacionalismo, pula fora, vai lá e analisa por fora essa notícia. Cara, isso aconteceu várias vezes já, eu já vi várias pessoas saindo correndo vender suas ações porque elas leram simplesmente uma notícia e já correm lá vender suas ações. Então não opere desse jeito na Bolsa de Valores, ok? Agora, falando de notícia, esse é um erro que, nossa, muita gente faz, muita gente comete esse erro. Eu acho que esse é um dos piores que você pode fazer. Muita gente fica procurando a ação milagrosa. O cara fica lendo, relendo, lendo um monte de notícia, procurando aquela super dica, procurando a ação do momento, pulando de galho em galho, né? Ou seja, indo para uma ação, vende aqui, essa não deu certo, vou para outra, vou comprar outra e não dá certo e você vai para outra. E fica sempre procurando. E cara, é impossível a gente acompanhar as 400 ações que tem na Bolsa de Valores. É praticamente impossível, sem contar outras oportunidades de investimento, como Bitcoin, ações internacionais e tudo mais. Sempre vai ter uma ação bombando, sempre vai ter aquela ação que de repente vai sair no jornal e pá, todo mundo comprou, a ação bombou, enfim, e você perdeu aquele bonde lá. Cara, não
faça isso. Procure algumas empresas que você tem uma afinidade, escolha elas, faça, é claro, o estudo dessa empresa, aprenda sobre ela e se torne muito bom nessa empresa. Acompanhe o preço dela diariamente, saiba as finanças dela, saiba o comportamento, acompanhe as notícias, vai de vez em quando no site da própria empresa, no RI, veja lá os resultados, os fatos relevantes, acompanhe essa empresa e fique nela, porque oportunidade vai surgir em várias empresas. Tem gente que fica falando, ou Bitcoin, ou ação X, ou investimento tal, ou aquela modalidade. Cara, se você ficar bonitinho, parado, olhando aquela ação e ficar esperto nas oportunidades, você talvez, principalmente na parte de especulação, ou seja, comprar e vender no menor prazo, você vai conseguir achar várias ações e você ficando nelas, você vai achar várias oportunidades naquela mesma ação de entrada e saída com lucro. Eu penso assim que na Bolsa de Valores não faz muita diferença se eu ganhei dinheiro comprando Bradesco ou se eu comprei Energias Brasil ou se eu comprei Lojas Marisa. Para mim não faz diferença. O importante é que eu consigo obter lucro com a compra e venda dessas ações. Então, ao invés de ficar procurando a ação do momento, acompanhe aquelas que você gosta e tente aproveitar os momentos daquelas ações ao invés de querer abraçar o mundo inteiro comprando não, acompanhando todas as ações ou querendo acompanhar o máximo de ações possíveis, entendeu? Agora um erro que é muito, mas muito comum, esse acho que é o mais comum de todos, são pessoas que compram ações na bolsa sem projetar o que vão fazer com ela, sem projetar os cenários possíveis para aquilo. Eu faço assim, eu tenho uma planilha e toda vez que eu compro, eu vou lá e coloco o preço que eu vou comprar. Antes de eu comprar, eu preencho essa planilha, então eu coloco o preço que eu vou comprar, o preço que eu pretendo vender caso a ação suba, porque a gente sempre espera quando a gente compra uma ação que ela vá subir, né? Então eu coloco o preço que eu pretendo vendê-la, tá? Caso ela suba muito rápido e ultrapasse o meu preço de venda, ou seja, a hora que eu vou olhar lá o preço do meu preço de venda já foi ultrapassado, eu já tenho o plano B, que é vender no próximo, numa próxima fase de preços. Então eu coloco um preço 2 de venda, então o preço 1 é o meu alvo principal e o preço 2 é meu plano B, caso ele ultrapasse aquele alvo primeiro, e aí eu vou lá procurar um outro ponto de venda, tá? Uma outra coisa que eu faço, obviamente, é o que vai acontecer, o que eu vou fazer caso a ação cair. Por exemplo, eu vou colocar um stop, não vou fazer a venda manual, onde eu vou fazer a venda, quando, em que momento que eu vou fazer a venda, em que preço eu vou vender, ou se eu vou recomprar para fazer preço médio. Então eu faço uma espécie de mini relatório, né? Uma planilhinha que eu coloco lá, colocando todos os cenários. Geralmente são 5 cenários, né? Compra com crescimento normal, que é o esperado, caso tudo dê certo daquilo que eu programei, caso seja melhor do que aquilo que eu programei, tá? E os outros 3 cenários, que é um caso de venda com prejuízo leve, venda com prejuízo muito rápido, ou seja, se tem uma queda muito grande, em que ponto eu vou vender, ou caso eu faça uma recompra de preço médio mais baixo, tá? Então eu uso esses 5 cenários possíveis aí para tomar decisão. Então, caso um desses 5 cenários aconteça, eu já estou preparado psicologicamente e já tenho escrito lá o que eu devo fazer, mais ou menos um playbook, um manual de instruções, caso um daqueles 5 cenários aconteça. E isso facilita muito o meu trabalho e também eu fico um pouco mais tranquilo porque eu sei que na hora que eu tô fazendo a ação de vender, né, de realizar um daqueles cenários, eu sei que eu pensei previamente nisso e eu já me preparei para aquilo. Agora muita gente compra uma ação, não sabe quando vai vender e acaba vendendo na hora errada ou deixando de vender, perde o melhor momento de venda. Então é muito comum isso acontecer e vários alunos quando vão me dar um feedback falam: poxa Douglas, eu errei nesse ponto aqui, deveria ter vendido antes, deveria ter vendido depois, me assustei e vendi antes. Enfim, muitas pessoas cometem esse erro e cada um vai aprendendo aí com esses erros. Então eu falo para eles não fazerem isso e fazerem o quê? Escreverem antes para não ter que tomar decisão na hora do desespero. Por último, tem um cara que eu falo toda aula 1 do meu curso, então eu vou dar um spoilerzinho de um trecho da minha primeira aula do curso, que é a onda de euforia. A onda de euforia é uma curva que na estatística a gente chama de curva normal, curva gaussiana, que parece uma onda. Essa curva é muito encontrada, eu acabei encontrando ela, um padrão dela, vamos dizer assim, nas ações também. Então, quando isso acontece, é quando muita gente, de repente, subitamente, corre para comprar ou para vender uma ação. E aí o preço dela sobe, de repente, ou cai, de repente, por causa dessa onda de euforia. E tome muito cuidado, porque a gente nunca deve entrar
no fim da onda de euforia. Se você consegue prever que vai ter uma onda de euforia e essa onda vai levar a ação para cima, ok, aí você entra. Agora, se você já viu que essa onda começou, eu prefiro não entrar, eu prefiro ficar de fora, só olhar e deixa a onda passar. Eu falo que é tipo um surfista, né? O surfista, ele vê a onda chegando. Se ele calcula que vai dar para ele entrar na onda, ele vai, começa a remar e pega a onda e surfa aquela onda. Agora, se ele vê que ele tá um pouco atrasado e que a onda tá chegando e ele não vai conseguir pegar velocidade para pegar aquela onda, ele deixa a onda passar e ele vai procurar a próxima onda. Eu penso mais ou menos assim. Então, quando eu vejo que uma onda não vai dar para eu pegar porque eu já perdi o tempo dela, eu saio fora e nem compro aquela ação, saio daquela operação, aliás, eu nem entro naquela operação e deixo ela passar, tá? Como que eu faço para encontrar essas ondas de euforia, né? Se eu saber se elas estão acontecendo ou não. É meio simples, não é tão difícil de se descobrir. Quando você estiver olhando a ação, dá uma olhada naquela parte embaixo, geralmente nos aplicativos gráficos, que tem o volume. E se você vê que está havendo uma subida de volume repentina, ali pode estar começando uma onda de euforia. As pessoas estão começando a ficar eufóricas e sair correndo comprar aquela ação e, obviamente, a ação vai começar a subir. Então, se você vê que tem várias coluninhas ascendentes de volume, começa a ficar esperto que pode ser uma onda de euforia. Então, evite entrar no meio para o fim dessa onda de euforia. Se você já identificou a onda e você vê que ela já está formada, sai fora, nem entra. E se acaso você entrar no final da onda, a chance de você perder é muito maior do que a de você ganhar. Então eu acho que aí você está jogando contra as possibilidades, você está jogando contra as estatísticas. E aí eu acho que não vale tanto a pena você entrar. Olha só, vou dar até alguns exemplos de onda de euforia para vocês aqui, ó. Se você ver aqui na azul, olha como o volume começou a crescer bastante, o preço foi acompanhando, de repente a gente tem a passagem da onda e o preço tende a cair aí depois, olha só. Então quem comprou lá no alto da onda perdeu dinheiro. Também tem a BIF aqui, outro exemplo um pouquinho mais fácil de entender. Olha aqui como a onda veio, passou e o preço seguiu ela também. Então muita gente que entrou lá no começo da onda não viu mais esse dinheiro de volta. Então entrou tarde na onda, né? Quem entrou no começo da onda conseguiu aí obter um lucro, se vendeu na hora certa. Agora quem entrou atrasado não conseguiu. Tá? Aqui um exemplo de onda que foi muito rápida, olha só, um dia só, que foi a onda da Atom aqui, ó. Aqui num dia você teve um crescimento absurdo, depois o ativo continuou só indo para baixo. É muito comum a gente ver essas ondas acontecendo no mercado, tá bom? Então fique esperto. Ó, mais uma aqui da azul, olha como ela foi, subiu e caiu de novo aqui, ó, você vê a onda aqui formando. Então tome muito cuidado com a onda de euforia. Bom, essas são as dicas e eu acho que se você se identificou com algumas dessas dicas, se você se deu mal, se você cometeu algum desses erros aí, vale a pena aquele joinha que eu falei pra você, né? Bate um joinha aqui, se inscreve no canal e fica de olho nos próximos vídeos que eu vou postar. É isso aí, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.